O significado desse galardão não se acha relacionado apenas às palavras suporta com perseverança a provação, mas também aos que o amam. Essa coroa não é prometida somente àqueles que passam por sofrimentos e provações, mas para aqueles que suportam essas provações e ao mesmo tempo amam ao Senhor. Portanto, o amor ao Senhor e ao desejo de que ele seja glorificado nessas provações constitui um duplo motivo para que o crente suporte o sofrimento. Aqueles que estiverem qualificados e que julga isso é o Senhor, receberão a coroa da vida. 5. A coroa da glória. 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Esse galardão é prometido àqueles que finalmente pastoreiam o rebanho de Deus. De acordo com as exigências expressas no versículo 2 e 3, os pastores que cumprirem essas exigências espontaneamente com um tipo de dedicação que se dispõe a sacrifícios, humildade e vida exemplar, receberão essa coroa de glória. E após o recebimento dessas coroas, o que virá? Vejamos Apocalipse 4, do 9 ao 11. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça aos que encontram sentado no trono, ao que vivem pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daqueles que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos céus dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Que belíssima cena! Todos os servos de Deus, todos os servos de Deus se encontram diante de seu trono. E o que fazem eles? Passeiam pelo céu, exibindo cada um a sua coroa? Não. Separados uns dos outros, como orgulhosos pavões ostentam seus troféus? Não. Os servos se inclinam em adoração, depois de haver depositado suas coroas perante o Senhor, num ato de adoração e louvor, atribuindo toda a honra e glória ao único que merece louvor, o Senhor Deus. Incentivo aos servos. Nesse capítulo, examinamos muito texto na Bíblia. Começamos com a simples promessa de que Deus irá recompensar o servo, mas nos envolvemos numa análise detalhada do que, como, quando e porquê disso. Talvez agora umas 3 ou 4 ideias possam ajudar-nos a colocar tudo na perspectiva certa. Primeiro, todo ato de serviço, seja ele grande ou pequeno, será lembrado por Deus. Segundo ele, observa com muito interesse o coração do servo. Ele sabe do amor que motiva nossas ações. Foi o conhecido escritor e pastor Charles Allen que relatou pela primeira vez a história de um garoto com o nome John Todd, nascido em Vermont no início de 1800. Pouco depois do nascimento dele, a família se mudou para um povoado chamado Kings. Ali seus pais morreram quando ele contava 6 anos de idade. Os filhos tiveram de ser distribuídos entre os parentes, e uma bondosa tia que vivia mais ou menos 15 quilômetros dali dispôs a receber o pequeno John para cuidar dele e dar-lhes um lar e amá-lo. O rapaz viveu em uma companhia durante 15 anos e só deixou quando foi estudar para se tornar pastor. O tempo passou e mais tarde ele se tornou famoso em seu ministério. Quando já estava na meia-idade, a tia bem idosa adoeceu gravemente. Compreendendo que a morte se aproximava, ela escreveu ao sobrinho em grande aflição. Sua patética carta continha algumas perguntas que todos nós iremos fazer algum dia. Como é a morte? Será que ela o fim de tudo? As trêmulas linhas de sua missiva denunciavam seu medo e incerteza. Movido de compaixão e dominado pelas recordações do passado, ele escreveu à tia a seguinte resposta, com desejo de tranquilizá-la. Já se passaram 35 anos desde que eu, um garotinho de 6 anos, fiquei sozinho no mundo. A senhora mandou-me dizer que iria dar-me um lar e ser uma boa mãe para mim. Nunca me esquecerei daquele dia em que fui a longa viagem de 15 quilômetros até a sua casa. Ainda me lembro do sentimento de decepção que tive quando a senhora mandou Caesar, o seu criado negro, para me apanhar, uma vez de vir pessoalmente. Ainda me recordo das lágrimas que chorei e da aflição que sentia, empoeirado lá no alto daquele cavalo agarrado a ele, cavalgando para minha nova casa.
Antes de chegássemos ao nosso destino, anoiteceu e me senti sozinho com muito medo. Será que ela vai dormir antes de eu chegar? Perguntei. Muito aflito. Ah, não, respondeu ele me tranquilizando. Ela vai ficar acordada para esperá-lo. Quando acabamos de atravessar essas árvores, você irá avistar a vela brilhando na janela. Daí a pouco realmente saímos do meio do bosque e era verdade, lá estava sua vela. Lembro-me da senhora aguardando-me à porta, estendendo os braços para mim e envolvendo-me para me ajudar a descer do cavalo. Um garotinho cansado e confuso. A senhora havia acendido um belo fogo na lareira e uma janta quentinha me esperava no fogão. Depois de jantar, levou-me para o meu novo quarto e ficou junto a mim enquanto eu fazia a minha oração, permanecendo do meu lado até que eu caí no sono. Provavelmente a senhora já compreendeu por que estou relembrando tudo isso. Muito em breve, Deus irá mandar buscar a senhora para levá-la ao seu novo lar. Não tenha medo de seu chamado, nem da estranha viagem, nem de seu escuro mensageiro à morte. Pode confiar em que ele fará pela senhora o mesmo que tão bondosamente fez por mim há tantos anos. Ao final da jornada, encontrará amor e será acolhida e estará segura aos cuidados de Deus. Ficarei vigiando e orando pela senhora até que a perca de vista, e depois vou esperar pelo dia em que eu também farei essa mesma viagem e a encontrarei ao final da estrada para me receber. Não consigo ler essas linhas sem lutar com as lágrimas. Não se trata apenas de uma belíssima história real, mas é a esperança de todos os que servem. E esse é o modo como acontecerá conosco, é a frase, muito bem, servo bom e fiel, que escutaremos. Como bem diz a carta, estaremos sendo esperados lá. E e Ele está nos aguardando para nos dar as boas-vindas. Jesus Cristo promete uma recompensa a todos os que servem e os que colocam a mesma posição que ele ocupou há muitos anos atrás. E podemos ter certeza de que já vai cumprir a sua promessa muito em breve. E assim finalizamos o capítulo 13. Conclusão. A arte de servir é praticada por poucos e dominada por pouquíssimos, mas neste mundo agitado na década de 80, isso não deveria surpreender-nos. É muito difícil cultivar um coração de servo em meio a uma sociedade caótica dominada por objetivos egoístas. E a maior tragédia da existência, sim, é o que ela gera, uma mentalidade independente, autossuficiente, que se rege pela lei da vitória do mais forte. E ao contemplar o futuro, não vejo a menor esperança de que isso possa mudar. Isso é, nenhuma esperança no mundo. Embora isso possa parecer terrível, a verdade é que nos achamos num curso de colisão e os passageiros da nave Terra estão confusos e solitários, e alguns estão abertamente irritados. A solução que muitos deles oferecem é carregada de cinismo. Olha aqui, ninguém conseguirá mudar o mundo, então o melhor a fazer é lutar para obter o lugar mais alto possível, manter-se ali e permanecer com a boca fechada. Estamos cercados de pessoas que adotam essa filosofia. Tenho de reconhecer que nos momentos de aflições e confusão sou tentada a dar ouvidos a esse conselho, e muitas vezes o que assim agem realmente obtém o sucesso desejado, o que confere ainda mais peso às suas palavras. Mas essa filosofia, no fundo, não satisfaz. O homem não foi criado para viver dessa maneira, tratando os outros assim. Tem que haver outro modo de se entrar na eternidade que não seja com frieza de coração, com as mãos vazias e quase sem fôlego. É sobre o que venho falando nesses 13 capítulos, mas como o leitor já deve ter percebido, os princípios que venho apresentando precisam ser aplicados e a partir do nosso interior são totalmente diferentes de tudo que dizem os superastros e celebridades, gente que subiu por esforços próprios e cujo modo de vida não é compatível com o conceito de servo. Mas certamente o leitor é diferente. Se não fosse, não teria lido até aqui. A menos que eu esteja muito enganado, você está cansado de levar uma vida artificial, deseja ser uma força para o bem nesse mundo maligno, um indivíduo autêntico nesse mundo de hipocrisias. Está cansado de ficar apenas criticando o que acontece à sua volta, quer participar da solução e não do problema.
E com certeza apreciará, como eu aprecio, as seguintes palavras de um velho sábio: temos um novo problema no país. Estamos nos tornando uma nação dominada por grandes instituições, igrejas, negócios, governo, sindicato, universidade. E essas instituições não nos estão servindo como deviam. Espero que todos se interessem por esse problema. Cada um pode fazer o que estou fazendo, ficar de fora e criticar, pressionar se puder, escrever e discutir, e isso pode dar algum resultado, mas não acontecerá nada de verdadeiramente importante se não houver pessoas no lado de dentro dessas instituições que possam e queiram levá-los a uma atuação melhor para o bem geral. Alguns de vocês devem procurar fazer carreira dentro dessas grandes instituições para tornar-se nela uma força para o bem e partir do seu interior. Em todo esse livro tenho dito e reafirmado a mesma coisa, a ponto essencial de tudo isso. Como Jesus Cristo, o Filho de Deus, assumiu o papel de servo, nós também devemos fazê-lo. O único homem que poderia ter feito qualquer coisa consciente e voluntariamente tomou a decisão de ser servo, de dar a si mesmo. Então, se desejamos nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo, e ainda é nosso objetivo, não é? Temos também que nos dar de nós mesmos a servir. Já se escreveu bastante sobre o assunto, está na hora de colocarmos em prática esses princípios e palavras, de colocarmos à prova no lugar onde trabalhamos, vivemos e nos divertimos. Se funcionarem nessas situações, então as verdades contidas nesse livro não terão dificuldade de se impor e resistir àqueles que dizem: isso não dá certo, não perca seu tempo. Mas elas não produziram homens e mulheres que reflitam neste mundo a vida de Jesus Cristo, então estou seriamente enganado. O tempo irá provar o valor dessas verdades sobre como ser um verdadeiro servo. Que o nome de Deus possa ser glorificado à medida que nos consagramos novamente ao propósito de aprimorar a maneira como servimos, de cultivar a arte de viver altruísta e de dar de nós mesmos aos outros, como Jesus Cristo fez. E assim finalizamos o livro. Eu, um servo? Você está de brincadeira. Charles Swindoll.